Vamos aproveitar e passar para uma nova questão. Questão da prova 2013. Já inicialmente olhando para a figura, percebemos ali a presença de uma onda. Então, isso nos remete ao conceito de ondas. O enunciado da questão informa: uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. Ora, eu creio que todos nós aqui já participamos de ola alguma vez nas nossas vidas, seja num estádio de futebol, seja numa festa, enfim. O que a situação descreve é que, numa fileira de pessoas, cada uma a seu tempo, levanta, ergue os braços e senta. Isto sendo feito de pessoa a pessoa, corresponde à propagação de uma onda. É como se as perturbações estivessem se transmitindo ponto a ponto através daquele meio, através daquele conjunto de pessoas. Então ele mostra, né, esta pessoa sentada, esta aqui sentando, esta já levantada, esta na fase de levantar, e assim sucessivamente. E com isso, a perturbação vai se propagando ao longo do meio. Calcula-se que a velocidade de propagação desta onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz, então eu quero calcular a frequência da onda em hertz. Vou lembrar que hertz é o número de vibrações por segundo. Então, eu quero calcular o número de vezes que esse movimento de sobe e desce das pessoas é repetido. No problema, algumas informações nos foram dadas assim de uma forma meio que indireta. A primeira delas, esta foi direta, é a velocidade de propagação da onda. A informação é de que a velocidade é de 45 km por hora. Esta unidade hora não é adequada para a proposta do problema que quer a frequência em hertz. E hertz é o número de vibrações por segundo. Então, de imediato, a primeira providência que tomaremos aí é fazer a conversão dessa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Existe um fator que é um facilitador, que é o 3,6. Nós vamos dividir 45 por 3,6 e vamos chegar ao valor da velocidade em metros por segundo. Eu vou deixar indicado aqui que a velocidade é de 45 sobre 3,6 metros por segundo. Há a informação de que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Ora, o período corresponde a uma vibração completa, a uma onda inteira. Então ele está me dizendo que uma onda inteira engloba 16 pessoas e que a distância entre essas pessoas é de 80 centímetros. Portanto, estas duas informações aqui servem como referência para que eu obtenha o comprimento da onda. O comprimento da onda, que nós simbolizamos pela letra grega lambda, é 16 vezes 80. Este produto aqui vai me dar o comprimento da onda em centímetros. Como a velocidade está em metros por segundo, não é interessante que eu trabalhe com esta medida em centímetros. Isto implicaria erro. Portanto, eu vou expressar esta medida a 80 centímetros em metro. 80 centímetros vai corresponder
a 0,8 metros. Então, este produto é o comprimento de onda. Eu vou indicar que ele está expresso em metros. Portanto, temos na questão a velocidade, o comprimento de onda, e temos como objetivo, como interesse, obter a frequência da onda. Eu vou fazer uso da expressão geral da propagação das ondas. A expressão geral nos diz que V é igual a lambda vezes F. Portanto, eu direi que 45 sobre 3,6, a velocidade, é igual a lambda, que é 16 vezes 0,8, vezes a frequência que queremos obter. Na verdade, nós vamos necessitar fazer esses cálculos aí para que chegarmos ao valor da frequência. Este produto será transferido para o lado de cá da igualdade, dividindo. Então, nós teremos que F, a frequência, será igual a 45, dividido por 3,6, vezes 16, vezes 0,8. E desta forma, vamos obter o resultado final procurado pelo problema, que é a frequência. Teremos, portanto, como resultado o valor eu vou fazer uso rapidamente de uma calculadora. O candidato, evidentemente, que lá na prova não pode fazer uso dessa calculadora. Temos, então, 45 dividido por este produto. 45 dividido... Este produto vai resultar num valor muito próximo de 46. 45 dividido por 46, nós teremos aqui um resultado muito próximo de 1. 1 Hz seria, portanto, a resposta do problema, a frequência procurada. Então, se retornarmos lá ao enunciado, veremos que a alternativa correta é a letra C. A frequência da onda em Hz é um valor mais próximo de 1 Hz. Portanto, respondida a nossa questão. Questão número 8 da nossa sequência, questão da prova 2013, edição 2013 do Enem, questão na área da termologia. O enunciado informa: aquecedores solares são usados em residência, têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus. O enunciado nos informa, então, que eu utilizo um aquecedor solar. Este aquecedor solar, por seu lado, eleva a temperatura da água a 70 graus. O interesse de determinada pessoa é banhar-se utilizando essa água, mas a sua pretensão é de que a temperatura da água esteja em torno de 30 graus. Se a água do aquecedor está a 70 e o objetivo é obter água a 30 graus, será feita uma mistura. A esta água a 70 graus será adicionada uma certa quantidade de água a 25. E a pergunta se situa exatamente aí. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para que cheguemos à temperatura ideal do banho, que é a temperatura de 30 graus citada no texto? Portanto,
Vamos organizar as informações da questão dentro do seguinte quadro. Temos uma massa mQ de água quente a uma temperatura de 70 graus Celsius, que vamos misturar com uma massa fria, portanto mF, também de água, a 25 graus, com a finalidade de que o equilíbrio térmico desta mistura fique em 30 graus. Esse é o nosso objetivo no problema. Sabemos que ao misturar uma substância quente com outra mais fria, haverá troca de calor. Aquela com maior temperatura vai ceder calor, aquela com menor temperatura irá receber calor. Nesta fase dos nossos problemas, são consideradas desprezíveis as perdas de calor. Portanto, todo o calor cedido por uma substância é integralmente recebido pela outra. E isso nos permite escrever que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. QC simboliza o calor cedido por uma substância, no caso, a água quente. QR simboliza o calor recebido pela outra substância, no caso, a água fria. Por que a soma de QC com QR, calor cedido mais calor recebido, é igual a zero? O calor cedido por uma substância é uma medida negativa. O sinal negativo indica essa perda de calor. Portanto, esta é uma medida negativa. Já o calor recebido por uma substância é uma medida positiva. O sinal positivo caracteriza que houve ganho de calor. Todo o calor cedido por uma substância é recebido pela outra. Portanto, o calor cedido e o calor recebido são iguais. São medidas iguais, uma negativa, a outra positiva. Se eu tenho duas medidas cujos valores são iguais e cujos sinais são opostos, a soma dessas medidas, evidentemente, é zero. Essa é a lógica da utilização dessa expressão. Mas como podemos medir a quantidade de calor que uma substância cede ou recebe durante um processo em que sua temperatura varia, durante um processo em que não ocorre mudança de fase? Fazemos uso da expressão Q igual a mc delta-θ, utilizada nas chamadas transformações sensíveis, as transformações em que não há mudança de estado físico. São as transformações em que ocorre exclusivamente variação de temperatura, aquecimento ou resfriamento. Portanto, no lugar de QC, vamos escrever mc delta-θ, mais, no lugar de mr, vamos escrever mc delta-θ, igual a zero. É evidente que aqui teremos os dados da substância que cedeu o calor, aqui teremos os dados da substância que recebeu o calor. M simboliza massa. O C minúsculo simboliza calor específico. E o delta-θ indica variação na temperatura. No caso em questão, estamos misturando água e água. Portanto, o valor de calor específico que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui. Como aqui eu tenho zero, se eu multiplicar zero por C, calor específico, continua dando zero. Então eu posso dizer que eu tenho C em todos os termos da nossa expressão, o que permite que eu simplifique o C. Simplifico o C. A massa de água quente nós chamamos de mQ, então vamos colocar mQ. A variação da temperatura é medida de que forma?
a temperatura final menos a temperatura inicial. A água quente está inicialmente a 70 graus, porém vai equilibrar em 30. A variação será, portanto, 30 menos 70. Aproveito para chamar a atenção de que aqui teremos um resultado negativo, o que fará com que este produto seja negativo, ficando em pleno acordo com o que falamos no início da solução do problema, de que a medida do calor cedido é uma medida negativa. O sinal negativo é o indicativo da perda de calor. Mas, agora estamos trabalhando com a substância que recebeu o calor. Quem recebeu o calor foi a fria, MF, a massa fria. A variação de temperatura, ela inicia a 25 graus, ganha calor e vai a 30. Então a variação de temperatura é 30, que é a final, menos 25, que é a inicial, igual a zero. Nós teremos menos 40 mQ, mais 5 mF, igual a zero. Menos 40 mQ, mais 5 mF, igual a zero. Transferindo o menos 40 para o outro lado, teremos 5 mF igual a 40 mQ. A proposta do problema é fazer a razão entre a massa quente e a massa fria. Então, o MF vai para lá e o 40 vem para cá. Portanto, ficaremos com massa quente sobre massa fria igual a... O MF foi, o 40 vem para cá, 5 sobre 40. 5 sobre 40, ambos são divisíveis por 5, então eu vou simplificar a fração. Aqui 1 e aqui 8. 1/8, que corresponde a 0,125. Portanto, a razão entre as massas de água quente e de água fria é 0,125. Se formos olhar as alternativas, vamos encontrar a resposta correta aqui na alternativa B, 0,125. Essa foi uma questão de termologia. Nós encerramos o nosso bloco aqui e até uma próxima etapa. Obrigado a todos.